Zenit aceita e Gerson cada vez mais próximo de voltar ao Brasil. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do país. Vendido recentemente ao Zenit da Rússia, Gerson não se adaptou e com isso o seu clube vê com bons olhos a sua saída. 25 milhões de euros, valor esse pago para sua contratação. Pode ser que os russos aceitem outras propostas mais baixas, até porque o jogador, além de machucado, não jogou praticamente nada quando entrou. Vocês aceitariam Gerson novamente no Flamengo? Participa do nosso vídeo e deixe sua opinião nos comentários. Vamos acompanhar tudo sobre o Flamengo agora. E domingo tem Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Esse jogo você confere ao vivo aqui na Globo às 4 horas da tarde. Mas antes, os dois times jogam na quarta-feira. Palmeiras enfrenta o Bragantino, Botafogo enfrenta o Flamengo. Bora então falar com o Fábio Jupa, que traz informações pra gente sobre essa semana decisiva do Flamengo. Oi, Jupa, boa tarde pra você, querido. Oi, Débora, boa tarde para você, boa tarde a todos. Semana importante aqui no Ninho do Urubu, onde o Flamengo já treinou hoje e amanhã faz a última atividade antes desse clássico de quarta-feira contra o Botafogo no Newton Santos. E vai ser nessa atividade que o Felipe Luiz vai tirar algumas dúvidas. Uma delas é sobre o aproveitamento do Pulgar. Durante a data FIFA, o chileno voltou a treinar com o grupo e, dependendo das condições físicas que apresentar, ele pode ou não ser relacionado para esse jogo de quarta-feira. O Pulgar passou os últimos 3 meses se recuperando de uma fratura no pé direito. Outra dúvida é a participação do Saúl, mas o espanhol não deve ser problema. Saúl ficou fora do último jogo contra o Bahia devido a dores no tornozelo esquerdo, passou esses últimos dias fazendo reforço muscular e deve ir para o jogo. O Flamengo tem uma sequência decisiva para a temporada agora. Quarta-feira é o Botafogo no Newton Santos, domingo recebe o Palmeiras no Maracanã, jogão do campeonato, líder contra vice-líder, e na sequência ainda tem Racing, primeira partida da semifinal da Libertadores. Débora, um abraço. Olha aqui, já no lado do Flamengo, Pulgar, afastado há mais de 3 meses para tratar uma fratura no pé direito, está na reta final de recuperação e pode ser relacionado para o Clássico. Ele deve treinar amanhã, hoje e amanhã ele deve ser avaliado se está em condições de jogo ou não, pelo longo tempo que ficou fora. Você trouxe aqui na semana passada uma informação em relação ao gramado sintético. Na verdade, assim, ele tem condição de jogo. A grande dúvida é se ele vai para o jogo por conta do gramado sintético, e tem um outro ponto também. Cartão amarelo, porque ele é um jogador que está pendurado. Ou seja, se ele levar cartão amarelo contra o Botafogo, ele fica fora da decisão contra o Palmeiras aqui no Maracanã no próximo jogo. Isso também está sendo avaliado pela comissão técnica do Felipe Luiz. Acho pouco provável que ele será relacionado. Levando em consideração isso tudo, todo esse contexto, por exemplo, o caso do Pulgar, a gente falou agora de lesão, é uma lesão extremamente grave. É a segunda que ele sofre nesse local. Fratura no pé, né? Que é o 5º metatarso. E eu vejo muito ex-jogadores falando, cara, 5º metatarso é um problema sério, porque você perde estabilidade. É sempre uma incógnita como o jogador vai retornar. E a gente sabe que alguns jogadores, muitas pessoas que trabalham no futebol têm um certo preconceito com grama sintética. Então eu acho pouco provável que ele retorne agora. Mas também não acho nenhum absurdo se ele entrar alguns minutos para ganhar ali minutagem, ritmo de jogo, já pensando no duelo com o Palmeiras. Quer dizer, então você está usando o meu jogo para ganhar minutagem e ritmo de jogo pro Palmeiras? Não, não é isso. É isso que você está falando, Vene? Mas é o que o seu time vai fazer isso? O cenário está abrindo para o técnico Felipe Luiz. Inclusive, os 3 próximos jogos, assim, são jogos extremamente importantes. O jogo contra o Botafogo, a gente brinca aqui, mas o Palmeiras ganhou no final de semana um jogo atrasado. Contra Hoje, o Juventude, o Palmeiras é líder até absoluto e jogando muita bola em cima do Juventude. E agora está igualado o número de jogos, né? O número de jogos está igualado, tudo igual. Mas se o Flamengo perde para o Botafogo, o que não é nenhum absurdo, e o Palmeiras ganha do Red Bull Bragantino, o que também não é nenhum absurdo, complica demais a vida do Flamengo, porque os dois vão se enfrentar aqui no Maracanã. E aí, teoricamente, o Palmeiras tem a vantagem do empate nessa final que vai rolar no Campeonato Brasileiro. Então, assim, é um jogo muito importante para o técnico Felipe Luiz, mas eu confesso que eu estou curioso para ver como o Flamengo vai atuar. A gente viu um Flamengo nos últimos 5 jogos caindo muito desempenho, e agora o Felipe Luiz ele não tem mais desculpa. Ele teve o elenco todo à disposição, algo raro para ele, e teve tempo para trabalhar. Então ele precisa fazer todos os ajustes necessários, porque agora não vai ter tempo mais para trabalhar. Você chutaria um time? Ah, não, hoje não. Amanhã talvez, mas hoje eu não chutaria, não. No meio de campo, eu chutaria o Alan. Alan junto com o Jorginho. Eu chutaria isso. No meio de campo.
Mesmo com Se todo ele- mundo à disposição? Todo mundo à disposição, assim, levando em consideração que ele não vai relacionar o Pulgar, pensando nessa questão de cartão amarelo, Sim. ele não relacionando o Pulgar. E aí ele começaria com E o Alan. Saul? O Saul ele deixaria aberto. Olha, eu vou te falar uma coisa. Tem coisa aí, Fernando. Não, Não! Ele tá rindo, ele já sabe. Não! Eles estão me usando como achando que passou de mim. Não. Você aí. tá vendo isso? Tô vendo. Eu vou mandar isso lá pro meu vestiário. Você tá reparando o que ele tá Não é fazendo? isso, gente. Ai, eu não vou botar agora que senão eu fico fora contra o Palmeiras. Eu não vou botar. Agora, se Tem toma, também se perde pro adversário. Botafogo e o Palmeiras ganha, não adianta pensar no Tá Palmeiras. Não é encarando uma como se final. fosse amistoso. Não é? Ou Por eu tô exemplo, errada aqui? Ele quer ganhar combate com Alan, entendeu? Pode ser isso, Não pode é. ser. Não é. Ele tem, olha só, o elenco que ele tem à disposição são várias oportunidades. Mas pra olha montar só, o se time. ele escalar o Alan, tendo todo mundo à disposição, temos um problema aí. Qual o Eu tô problema? rezando O pra ele problema é que fazer o Alan isso. não é um jogador do nível do time inteiro do Flamengo. Não é. Ele é bom jogador. Mas se você tem outros jogadores à disposição, todo mundo... Mas ele dá algo que o Saul não consegue dar, a gente já debateu aqui junto com o Jorginho. O quê? Que é o combate. E o Alan dá combate? É, Venê. Pô, Não é possível. Você tá falando tá no isso. UFC? Eu tô tentando confundir. Ah, tá. Ah, Entendeu o que eu tô falando? Eu falei, tem coisa aí. Falei, tem coisa aí. Não caia nessa. Olha, Não. agora falando Não. sério. Ele Pra não tá confundir tentando o nosso conf- público aqui. Ele- É porque eu acho que ele não vai relacionar o Pulgar. Isso é achismo, tá? Mas Em você cima já tinha disso falado tudo. sobre a questão Eu do acho que ele tamanho não do vai gramado. relacionar o Pulgar. Exatamente. E o Saul é um jogador que em alguns treinos nas últimas atividades, ele não foi a campo, ficou na academia. mas ele não ia nem pra banco? Não, ele pode ser relacionado, mas fica Ele como, vai teoricamente, escolher no banco porque de... quer, Fernandinho, Alan. não, olha só, isso é muito Não, sério. cara. Ele tem uma sequência agora que é muito pesada, gente. Ele tem, Eu concordo. nessa sequência, Mas eu posso dizer pra você? Botafogo, Palmeiras, Racing. São 3 jogos. Aí depois ele vai ter o Fortaleza fora de casa e depois o Racing na Argentina, Mas que eu vai, posso pra te- mim, vai ser, sério, esse jogo vai ser muito ser difícil. punk. Vai ser muito De difícil. todos é o mais importante. Sem sombra de Inegociável dúvida. Sem isso, sombra de porque é um dúvida. Não mata-mata. pro Flamengo. Pro Flamengo Ah, que é eu tô sim, falando. é sim. Não. É sim, Porque qual é a Pedrosa. prioridade Não tem do Flamengo? escolha. Qual é a ou é prior- ou é. Qual é a prioridade Bem ou mal, do brasileiro, tu Flamengo? pode jogar um negócio, um sal A grosso. prioridade é brasileiro, eu entendo. Só que a gente tá falando de Ah, um jogo entendi que é o que você mata-mata. perguntou. Racing, Mata-mata. Pô, fora pra- de casa. Pra mim é. Não. Pro Flamengo, mim também. durante a temporada Eu entendo, inteira, eu entendo. não foi a Só coerência. que chegou num determinado momento que, assim, não dá pra você, entre aspas... Mudou a opinião, Venê, você Não, acha? não. Campeonato Brasileiro e Libertadores são as duas prioridades do Flamengo. Óbvio Não, que mas é- Brasileiro e Libertadores. Mas, assim, nesse momento, gente, assim, eu entendo o que a diretoria vai fazer e o que a comissão técnica vai fazer. Vai balancear, cara. Não é questão de priorizar um jogo ou outro. Gente, é uma semifinal de Libertadores Eu da também América. acho. também. Eu também Esquece, acho. também. Eu acabei de falar sem Por medo de exemplo, errar. É de todos os Não dá jogos pra o você, mais importante. não dá pra você, por exemplo, beleza, eu vou priorizar o jogo contra o Fortaleza e poupar contra o Racing fora de casa. Não vai fazer isso. Não. Agora, nessa uma semana, coisa é- se for priorizar, vai priorizar qual jogo? É óbvio que contra o Racing. E aí você poupa contra o Fortaleza fora de casa. Tudo bem. Agora, Poupar, que eu digo uma assim, coisa é girar é- o elenco. por um campeonato como o brasileiro, e a gente já colocou aqui que o Racing, de todos eles, é o mais importante. Sim. O segundo seria o Palmeiras. Por quê? Porque é a final. É a final do campeonato. É isso. É isso. Só que, se você perde pro Botafogo, só mirando a final, já não é nem mais uma final. Porque continua sendo porque o Brasileirão, eu falo isso, acho até que o final vai. a importância Mas eu tô do querendo dizer o jogo vai seguinte, continuar, tem independentemente um do confronto resultado. direto, o Palmeiras já tem 3 pontos à frente do Sabe o que, Flamengo. que vai mudar? Sabe o que, que vai Abrir mudar se o 6 Flamengo com perde pro confronto Botafogo? Sabe é o que, que vai muito. mudar? Vai mudar o seguinte, o clima no Maracanã. Porque a gente sabe que o perfil da torcida mudou. Isso aí não é nenhuma crítica ao novo perfil da torcida. Eu acho que foi algo traçado pela diretoria, eles estão tendo sucesso nisso. Só sócio torcedor compra, enfim, a gente vê muita gente off-rio comparecendo, mas o perfil mudou. E se o Flamengo perde o Botafogo e o Palmeiras ganha do Red Bull Bragantino, o clima no Maracanã, desde o primeiro segundo nesse jogo contra o Palmeiras, será totalmente diferente. E quando eu falo diferente, vai ser ruim para o Flamengo. Se um jogador errar um passe, já vai começar aquele estiatório. Se o Flamengo sair atrás no placar, vai começar aquele estiatório. Então, eu acho que o jogo do Botafogo interfere demais
no jogo contra o Palmeiras. Mas eu entendo... Mas, ô Venê, não é entendo. só na arquibancada, é na matemática. Em tudo. Mas aí depende também do resultado do jogo do Palmeiras contra o Red Bull Bragantino. Mas eu entendo, por exemplo, ele não priorizar o time titular contra o Botafogo pensando na sequência de jogos. Entende o que eu tô falando? Gente, porque assim, não é só um jogo contra o Botafogo mas é arriscar. e acabou. Não é questão de arriscar. O elenco do Flamengo, ele permite isso ao técnico Felipe Luiz. Tudo bem, eu também acho que O permite. elenco é absurdo, gente. Independentemente de quem ele começar, eu acho que o elenco é absurdo. Tem que ele rodar. tem condições. É isso. Tem que rodar. Não dá pra você botar o mesmo time nesses 3 jogos. Se você botar não dá. o Arrascaeta nesses 3 jogos seguidos, Esquece. o Arrascaeta vai sentir. Certo. Se você botar o Saúl nesses 3 jogos seguidos, ele vai sentir. Não, tem que rodar. O Flamengo foi montado pra rodar elenco. É isso, gente. O Flamengo foi montado, o Flamengo E fez roda, investimento, né? principalmente na gelada do meio do ano, pra poder competir dentro do Campeonato Brasileiro, buscar esse título que já faz um tempo que não consegue, dado a circunstância do Flamengo, e buscar a Libertadores. Então, assim, se não puder revezar, a gente tem algum problema no planejamento. Se não pode revezar, se não pode colocar os jogadores que foram contratados no início, foram poucos, mas principalmente nesse meio do ano, acabou, cara. Se o Flamengo não pode revezar, ninguém pode revezar. É mais ou menos isso. E olha só... Vou te dar... desculpa, você Não, fala. Vou te dar um exemplo de um erro do Felipe Luiz que ele não revezou no setor defensivo. Quando ele precisou colocar o Cleiton, o que aconteceu? Falhou. O Cleiton falhou por quê? Porque ele é ruim de bola? Não, porque ele estava totalmente sem ritmo de jogo. Ele não jogava uma partida desde fevereiro, gente. Desde fevereiro. Ou seja, foi um erro do Felipe Luiz não ter girado no setor defensivo. E o Danilo falhou também, né? Exatamente. Então, Tudo bem que o Danilo se machucou bastante. Acho que foi mais até por conta da questão física do Danilo do que o Felipe Luiz querer usar ou não. Mas tiveram jogos, Venê, e aí é uma percepção minha, que o Léo Pereira e o Léo Ortiz estavam apresentando desgaste. a gente falou isso aqui. Desgaste de fato. E até por isso, às vezes, o Léo Ortiz deu uma queda de rendimento ali nos últimos jogos, porque estavam jogando todas. E ele tinha a opção de colocar o Cleiton para justamente quando tivesse essa necessidade, o Cleiton entrar e dar conta do recado. E o que aconteceu? Quando o Cleiton foi usado, ele acabou falhando. E a novela da renovação de... Já é uma novela? O contrato do Felipe Luiz continua? Já é uma novela, Venê? O técnico e o empresário dele informaram ao Flamengo os valores e os termos desejados para essa renovação acontecer. O Flamengo considerou as cifras altas e estuda, obviamente, uma contraproposta, tudo natural numa negociação. Gente, tem mais informações sobre a renovação do Felipe Luiz? Não é a novela tipo Quem Matou a Odete Se Roitman. fizer o catálogo, o Flamengo tem mais novela do que o mais SBT. É porque essa novela... E olha que é difícil, hein? É É muito. difícil, É porque o essa catálogo novela é grande. aí não pegou, sabe? Sabe aquela novela que você já sabe o final? Tipo, não dá muita audiência. Não é aquela novela. Entendi. Por exemplo, a gente teve uma novela muito boa do Carrascal. Essa daí foi uma novela, rendeu. Aquela de parar o final de semana pra você assistir. Agora, do O Felipe... Alan também foi uma novelona, né? Foi uma novelona. Foram quantas temporadas? 2 ou uma? Mas eu acho que a do Carrascal rendeu Não, mais, muito. cara. Tem mais, tem Do muitas. Carrascal é tipo Lost, sabe? Gerson Nunca acaba. foi novela. Gerson, novela. Mas, enfim, do Felipe Luiz não é uma novela assim, embora a negociação tenha começado em abril, mas é uma negociação que não está se arrastando, não é algo que está, assim, criando um certo conflito, muito pelo contrário. Eu acho que o papo está fluindo muito bem. Eles vão renovar. Resta saber qual é o novo tempo de contrato. E só para trazer os fatos, durante a data FIFA teve novidade. O representante Felipe Luiz, que é o Jorge Mendes, enviou uma contraproposta ao Flamengo. O José Boto vai analisar junto com o presidente BAP para dar uma resposta. Que contraproposta é essa? Envolve tempo de contrato, cláusulas e, obviamente, o salário. E aí o Flamengo vai avaliar e vai dar uma resposta. É o mesmo cenário do Arrascaeta. O empresário do Arrascaeta, Daniel Fonseca, mandou a proposta para o Flamengo e agora o Flamengo vai avaliar e vai dar uma resposta ao Arrascaeta. Embora o Arrascaeta tenha dado uma entrevista à ESPN e tenha dito que estava quase tudo certo. Mas a gente sabe que no futebol só vale depois que é assim. Beleza, vamos pro Flamengo. O Pedro Henrique tá de volta, hein? Semana passada o bicho pegou, hein, Jailson? O bicho pegou, viu, Pedro? E a gente chegou à conclusão de que esse continente não está preparado para uma final entre Palmeiras e Flamengo. Então a gente combinou aqui que alguém tem que cair antes, viu, Pedro? Tudo bem, pessoal? Um abraço a todos. Estamos de volta depois de um breve período de férias aí. Data FIFA nem acabou e a gente já está de volta. Mas, semana passada seria um bom momento para estar aqui e curtir esses debates acalorados que certamente existiram no Sport Center. Mas, enfim, estamos preparados, Bruno. Já estivemos em 2021, estaríamos para uma nova final, mas ainda falta a semifinal. Vamos devagar com o andar
dos bois. Mas, enfim, Flamengo que está na preparação aí, treinando demais para essa partida de quarta-feira, 19h30, como você destacou, um jogo cedo até, né? Um clássico no estádio Newton Santos, o Engenhão. Flamengo que perdeu a liderança agora em pontos também para o Palmeiras com essa paralisação da data FIFA. Os dois estão com o mesmo número de jogos e o Palmeiras com 3 pontos a mais. Então já joga aquela pressão para cima do Flamengo para não poder bobear, tem que vencer o clássico contra o Botafogo, até porque o Palmeiras recebe o Red Bull Bragantino, então tá muito focado nisso e daí pra frente é só pé no acelerador. Depois tem um confronto direto com o Palmeiras no Maracanã no fim de semana. Depois já recebe o Racing. Então a situação aí não é mais nada fácil. O Flamengo aproveitou esses dias de data FIFA para tentar recuperar alguns jogadores. O pessoal que estava meio com fadiga, né? Cansaço assim de sequência, como o Samuelino. O Saúl tinha um probleminha no tornozelo. Enfim, todo mundo mais zerado. E o Pulgar até, ele já voltou a treinar com o grupo depois daquela fratura que sofreu no Mundial. Talvez não seja para ser titular por agora, mas já é uma grande opção para o técnico Felipe Luiz, que continua nas conversas, Bruno e amigos, para renovar o seu contrato que acaba no fim do ano. Queriam finalizar tudo, quem sabe, nessa data FIFA, mas é bem difícil, né? Porque cada lado puxa para o seu... Cada lado puxa para o seu lado, sendo até um pouco redundante, questão financeira. Mas, enfim, Flamengo nessa batida aí, agora é a hora da verdade, senhor Bruno Vicari. Ixi, pra todo mundo, hein? Não só pro Flamengo, agora afunilou de vez a temporada. Obrigado, viu, Pedro? E principalmente, claro, pro Flamengo também, porque ele já volta com um clássico. Sim. E com um clássico contra o Botafogo e no Newton Santos. Pelo menos acho que, assim, como o Pedro contava, o ponto positivo da data FIFA é que todo mundo ficou no Rio, Jailson. Isso pode ser importante pro Felipe Luiz. Bem importante, né? A gente falava, vai enfrentar o Botafogo agora no Newton Santos, depois enfrenta o Palmeiras, depois já vem o Racing, então assim, acabou. Depois é viagem longa com Fortaleza. Exatamente, então só tinha esse período agora mesmo, ainda deu essa sorte de não ter ninguém convocado, no momento justamente, o momento chave da temporada, porque foi a fase agora, né, que o Flamengo acabou oscilando novamente, quando oscilou antes do Mundial, e aí viu o rival, seu rival direto, em ascensão, sim, com a dupla de ataque, até com 10 desfalques, conseguindo golear ali o Juventude. Então a pressão em cima do Flamengo é ainda maior, justamente pelo que o Palmeiras vem fazendo nas últimas rodadas. Você acha que tem isso? Claro que tem. Claro, isso daí é óbvio, pelo menos pra mim. O que o Palmeiras vem fazendo com o Abel e depois de sábado, aí a pressão fica maior ainda em cima do Felipe Luiz e dos comandados. E aí a gente vai ver, já na quarta-feira, já é final contra um dos grandes rivais, contra o Botafogo, e depois ainda tem o Palmeiras, já o confronto direto. Então os dois jogos bem importantes e decisivos para a pretensão que o Flamengo ainda tem no Campeonato Brasileiro. Ô Mari, semana passada a gente estava aqui avaliando esses jogos recentes do Flamengo, mas a gente entendeu que são 5 jogos que foram 5 jogos, assim, difíceis para o Flamengo. No sentido de adversários duros. Que ele enfrenta um clássico com o Vasco, ele enfrenta o Estudiantes 2 vezes, e você não vai ter moleza em quartas de final da Libertadores. Enfrenta o Bahia fora, que o Palmeiras também perdeu, e enfrenta o Cruzeiro na disputa pela liderança da competição. Então não é compreensível, neste momento da temporada, ele não ter 100% de aproveitamento na sequência? Acho que sim. Então não é motivo para essa... Não vou falar crise, mas não é motivo para essas dúvidas, ou é? Não, mas é porque as dúvidas, elas acontecem num momento em que o Palmeiras, além de tudo isso que o Jailson falou, ele pega esses jogos que ele tem a pagar ainda do campeonato e coloca no bolso. Então, assim, vivia essa expectativa de que tem jogos para pagar por conta do Mundial, ainda tem jogos a menos, mas lá na frente, acontecendo agora, o Palmeiras continua desempenhando. Então, ele ainda tem essa vantagem de estar bem no momento que ele pega adversários acessíveis também, agora nos jogos que ele tem que pagar, e ele coloca no bolso e tá tudo bem. Então acho que assim, a oscilação é super normal dentro do nosso calendário, mesmo com o melhor elenco do Brasil e da América, que é o Flamengo, mas não vejo como crise, absolutamente não. Mas agora tem também uma sequência difícil, né? Aí sim, a gente falou dos 5 jogos anteriores, se esses resultados não virarem nos 5 próximos jogos... Aí a conversa é diferente, Jailson. E com o Racing porque aí vai definir o ano, né? Com o Racing você não negocia. Define o ano, é isso. Você acabou de falar. Aí são 10, aí a definição de final, né? De vaga na final da Copa Libertadores, então aí já é outro papo.
Bom, no próximo domingo, então, imaginem, hein? Esse Flamengo e Palmeiras lá no Maracanã, mas claro, até lá, ou antes disso, o Flamengo ainda tem o jogo com o Botafogo, e logo na sequência, Libertadores, e a melhor e maior cobertura está por aqui. Jorginho se coloca à frente de Cristiano Ronaldo nas cobranças de pênaltis e segue se destacando no Flamengo futebol. Como qualquer outro esporte, tem suas nuances e características que muitas vezes definem o sucesso de um atleta. Em um esporte coletivo como o futebol, as decisões individuais, como as cobranças de pênaltis, acabam ganhando um destaque especial. Recentemente, o meio-campista ítalo-brasileiro Jorginho, que chegou ao Flamengo na última janela de transferências, fez uma análise pessoal sobre as cobranças de pênaltis, posicionando-se à frente de grandes nomes da história, como Cristiano Ronaldo e Gabigol. A declaração gerou um debate interessante sobre as habilidades de um dos principais jogadores do Flamengo e trouxe à tona questões sobre sua eficácia nas finalizações e sua adaptação ao futebol brasileiro. Em entrevista ao portal UOL, Jorginho foi desafiado a fazer uma comparação entre os maiores cobradores de pênalti da atualidade e da história do futebol. O jogador, com a confiança que caracteriza aqueles que já se destacaram em momentos decisivos, colocou-se à frente de Cristiano Ronaldo, apontado por muitos como um dos maiores jogadores da história, além do ídolo rubro-negro Gabigol. Embora o português seja renomado pela sua frieza nas cobranças e a consistência ao longo dos anos, Jorginho acredita que, neste quesito específico, ele tem se destacado mais. Como justificativa para sua escolha, Jorginho fez uma análise dos aspectos técnicos e psicológicos envolvidos na execução das penalidades. A confiança demonstrada pelo jogador na entrevista reflete não só o seu pensamento sobre as cobranças, mas também a maneira como ele vem se consolidando no time. Com um estilo de cobrança calmo e preciso, Jorginho tem mostrado que pode ser uma opção confiável em momentos decisivos. Desde sua chegada ao Flamengo, ele já teve a oportunidade de balançar as redes em algumas ocasiões. Dentre seus acertos, destaca-se a cobrança realizada durante o Mundial de Clubes contra o Bayern de Munique, onde foi preciso diante do goleiro Neuer. Além disso, o jogador também converteu pênaltis importantes em jogos da Copa do Brasil, contra o Atlético MG, e na fase de grupos da Libertadores, diante do Estudiantes da Argentina. Esses feitos têm sido importantes não só para a sua carreira, mas também para consolidá-lo como um dos líderes do elenco do Flamengo. A chegada de Jorginho ao Flamengo tem sido considerada um sucesso, apesar do pouco tempo que passou no clube. Em poucos meses, ele se tornou titular absoluto no esquema tático de Filipe Luís e passou a exercer um papel de liderança dentro do elenco, sendo constantemente citado pelos companheiros de time como uma referência no vestiário. Com sua habilidade técnica, sua experiência internacional e sua calma nas decisões, Jorginho se estabeleceu como uma peça-chave no meio-campo rubro-negro. A sua trajetória no clube é ainda mais impressionante quando observamos a evolução do time em campo, especialmente no contexto da luta pelo título brasileiro e pelas competições internacionais. A fase de adaptação ao Flamengo foi tranquila para o atleta, que já demonstrou entrosamento com outros jogadores importantes, como Gabriel Barbosa, o Gabigol e Arrascaeta. Esse entrosamento tem sido fundamental para o desempenho coletivo da equipe, que busca o título brasileiro nesta reta final da temporada. A sintonia com o grupo é crucial para que o Flamengo consiga manter o nível de desempenho elevado nas competições que restam. Enquanto Jorginho continua a se destacar com a camisa do Flamengo, o clube também se prepara para os desafios que se aproximam. Após a data FIFA, que proporcionou uma pausa nas competições, o time de Filipe Luís intensificou os treinos visando a sequência do Campeonato Brasileiro, com o clássico contra o Botafogo sendo o próximo grande compromisso. A expectativa é de que o time continue firme na busca pelo título da competição e Jorginho será uma peça fundamental no meio-campo rubro-negro. Gerson e sua insatisfação no Zenit. O contraste da carreira internacional. Enquanto Jorginho brilha no Flamengo, o ex-jogador rubro-negro Gerson vive uma fase conturbada na Rússia. Depois de sua transferência para o Zenit São Petersburgo por 25 milhões de euros,
aproximadamente 160 milhões de reais na época, o meio-campista não conseguiu se adaptar ao futebol russo. Desde que chegou ao clube, Gerson tem enfrentado dificuldades, tanto em termos de adaptação ao estilo de jogo, quanto com lesões que o afastaram dos campos por mais de 40 dias. A situação chegou a um ponto em que as relações entre o jogador e o Zenit estão estremecidas, de acordo com informações de fontes confiáveis como a ESPN. Com o futuro de Gerson no Zenit incerto, surgiram rumores de que o Palmeiras estaria interessado em sua contratação, o que poderia marcar o retorno do jogador ao Brasil. No entanto, o Zenit tem como objetivo recuperar os 25 milhões de euros investidos na contratação, o que complica qualquer negociação, uma vez que poucos clubes estariam dispostos a investir tanto em um jogador que não tem conseguido se firmar no time russo. Enquanto o Zenit parece seguir em busca de alternativas para resolver o impasse com Gerson, o Flamengo continua focado no seu desempenho dentro de campo. Embora Gerson tenha sido um dos grandes nomes do Flamengo nas últimas temporadas, sua saída para a Rússia deixou uma lacuna no meio-campo rubro-negro, que Jorginho tem se esforçado para preencher com maestria. A trajetória de Paulo Sérgio e a volta por cima no Náutico em uma virada emocionante do Campeonato Brasileiro, o atacante Paulo Sérgio, cria do Flamengo, se tornou herói ao garantir o acesso do Náutico à Série B. No último sábado, o time pernambucano venceu o Brusque por 2-1, com Paulo Sérgio anotando o gol decisivo aos 42 minutos do segundo tempo, convertendo um pênalti com grande categoria. A vitória representou não só a vaga na segunda divisão, mas também o retorno triunfal de Paulo Sérgio ao cenário do futebol brasileiro após várias temporadas na Europa. Revelado nas categorias de base do Flamengo, Paulo Sérgio iniciou sua carreira profissional no clube carioca em 2007, mas não conseguiu se firmar no elenco principal e foi emprestado ao Figueirense. Desde então, sua carreira passou por uma série de transferências para diversos clubes, tanto no Brasil quanto na Europa. No entanto, foi no Náutico que o atacante encontrou uma nova chance de brilhar e ajudar seu time a alcançar o sonho do acesso à Série B. A jogada de talento e a frieza na cobrança de pênalti mostraram que, apesar de sua trajetória mais conturbada, Paulo Sérgio ainda tem muito a oferecer ao futebol brasileiro. Felipe Luiz, de lateral a treinador, e um líder fora das quatro linhas, Felipe Luiz, atualmente no comando do Flamengo, tem se destacado não só pelo seu desempenho como jogador, mas também pela sua visão de futuro como treinador. Recentemente, uma curiosidade sobre sua trajetória foi revelada por Bruno Spindel, ex-dirigente do Flamengo. Durante seus últimos anos como jogador, Felipe Luiz já demonstrava interesse em ser treinador. Ele foi tão dedicado a esse projeto que chegou a pagar parte do salário de um dos seus auxiliares, Ivan Palanco, para que ele pudesse integrar a comissão técnica na base do clube. Essa atitude revela a seriedade com que Felipe Luiz encara sua transição de jogador para treinador. Ele já conquistou títulos nas categorias de base, como a Copa Rio Sub-17 e o Mundial de Clubes Sub-20, e foi promovido ao comando da equipe profissional após a saída de Tite. A confiança em seu trabalho é tamanha que a negociação de seu contrato foi resolvida em questão de minutos, com Felipe Luiz expressando seu desejo de assinar qualquer contrato que o clube oferecesse. Seu comprometimento e paixão pelo Flamengo são evidentes, e muitos acreditam que ele tem potencial para ser um dos maiores treinadores do futebol mundial. Em um futebol que constantemente exige mudança e inovação, Felipe Luiz representa a evolução natural de um jogador talentoso, que se transforma em líder dentro e fora de campo. O Flamengo, sob sua direção, busca não apenas vitórias, mas também o desenvolvimento de uma nova geração de jogadores.